Ô, véi, e vamos com os palpites da terceira fase da Copa do Brasil, jogos dessa quarta-feira, dia 30 de abril. Lembrando, né, que os jogos dessa terça já tem aqui também no canal, só é você voltar no vídeo anterior que você encontra. Mais um pedido, né, quem puder fortalecer deixando o joinha, ó. Será que a gente consegue 20 curtidas nesse vídeo? Curtida não custa nada, né? E eu duvido tu curtir com o dedinho midinho. E agora vamos com os palpites. Na quarta-feira, às 19 horas, o Botafogo recebe o Capital Brasília, né? Botafogo que é time de Série A, Capital que é um time aqui de Série D, vem de vitória, né, contra o Porto Velho no último jogo, mas também vem de 2 jogos sem vencer, tinha perdido pro Aparecidense e empatado com o Gama, né? Meu palpite nesse jogo aqui, rapaz, é Botafogo para vencer. Eu gosto sempre de colocar uns placazinhos, né? Eu vou colocar aqui Botafogo 2-0. Botafogo 2-0. Poderia ser um 3-0. Vamos ver aqui primeiro a provável escalação do Botafogo. E o provável Botafogo, né, tem John, Matheus Ponte, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Alan, Matheus Martins, Patrick de Paula, Arthur. Arthur tá em dúvida aqui com Elias Manuel e lá na frente o Mastriani. Botafogo aí, um time meio misto, né? Mas aqui eu acredito que o Botafogo vença por 2-0. Confronto agora de Série A, né? O Ceará recebe o Palmeiras. O Ceará que está jogando até mais ou menos, né, principalmente em casa. Nos últimos 3 anos houveram 4 encontros entre essas duas equipes. Palmeiras venceu 3, Ceará venceu 1. A Ceará vem de 2 jogos sem vencer no Brasileirão. Perdeu para o Bahia, empatou com o São Paulo. O Palmeiras também, né? Vinha uma sequência aí nos últimos 10 jogos, não tinha perdido. Perdeu em casa para o Bahia, né? Mas meu palpite nesse jogo aqui é para o Palmeiras vencer e ele de um placar de 2-1. Vamos ver aqui as prováveis escalações de Ceará e de Palmeiras. E o provável Ceará tem Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni, Pedro Henrique, Galeano está em dúvida com Ailon e lá na frente o Pedro Raul. Agora vamos ver aqui o Palmeiras, né? Provável Verdão. Deixa eu achar aqui o Palmeirinha. Palmeiras que vai de Everton, Giai, Bruno Fux, Benedetti e Vanderlan. Defesa do Palmeiras aqui, né? De reserva para mista, Richard Rios ou Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Estevão e Facundo Torres. E o Flaco Lopes lá na frente. Vitor Roque aí perdendo sua titularidade no Palmeiras mesmo, né? Meu palpite nesse jogo aqui seria mais seguro um Palmeiras ou empate, mas eu gosto de colocar um placar. Eu vou aqui de Ceará 1, Palmeiras 2. Rapaz, eu tô na luta aqui pra gravar esse vídeo. É vizinho conversando, é carro passando, tá um barulho brabo, né? Mas eu tô vendo se elimina o máximo possível de ruído aqui pra tentar fazer esse vídeo, né? Porque tá na correria. Próximo jogo aqui, rapaz, CSA e Grêmio. CSA e Grêmio se enfrentaram nos últimos 3 anos, né? 2 vezes em 2022, lá pela Série B do Brasileirão. Uma vitória do Grêmio, um empate. CSA não perde 3 jogos, né? Tem 2 empates e uma vitória no último jogo aqui contra o Náutico. CSA que agora está na Série C do Brasileirão. E o Grêmio, rapaz, não vem nada bem, né? Nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Mas eu acho que o Grêmio não perde esse jogo, não. Aqui cotação do Grêmio tá 1,80. Eu acho que o Grêmio vence esse jogo. Jogo duro, né? Eu vou colocar aqui um placar de Grêmio 1-0. E aqui está a provável escalação do Grêmio. Thiago Volpe, Igor Serrote, Gemerson, Kahneman, Marlon, Dodi e Vila Sante, Edenilson, Cristaldo e Monsalve e Bright White lá na frente. Grêmio aqui vai com o que ele tem de melhor, né? Então aqui eu vou de Grêmio para vencer. 1-0 ali, tá bom demais. Próximo confronto agora é Paysandu e Bahia que se enfrentam nessa quarta às 21h30. Lembrando, galera, que eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, às 10h24 da terça-feira. Os palpites da terça-feira nem rolaram ainda, né? O jogo da terça-feira. Então, depois tu volta aqui no meu canal, vai nos palpites da terça-feira também, se você quiser ficar por dentro, beleza? Para ver se a gente tá acertando ou errando. Paysandu e Bahia. Paysandu que não tá muito bem no momento, né? Ganhou um título da Copa Verde, empatou as duas, né? Paysandu vem de 7 jogos sem vencer, tem 4 empates e 3 derrotas, né? E o Bahia, né, vem muito bem, rapaz. Ó. Nos últimos 10 jogos, perdeu apenas 1 para o Cruzeiro. Tá bem na Libertadores, tá bem no Brasileirão, né? E quer ir bem na Copa do Brasil. Eu vou aqui pro Bahia vencer esse jogo
por 2-1. Paysandu 1, Bahia 2. Bora ver aqui a provável escalação do Bahia. O Bahia agora tem elenco, nesse time aqui é um time misto, mas não deixa de ser um time bom e dá para vencer o Paysandu sim, ó. Marcos Felipe, Rezende, David Duarte, Santiago Mingo e Iago. Acevedo aqui de volante, Kaique, o caba que fez o gol da vitória do triunfo, né, contra o Palmeiras, Eric, volante e artilheiro, Jean Lucas, que jogou muito bem, né, e o Michel Araújo em São Paulo. E lá na frente, o Lúcio Rodrigues. Por isso aqui eu acredito no triunfo do Bahia. E o meu Corintinha vai tentar apagar a peia que tomou do Flamengo, viu? A galera me zoando, dizendo que o Corinthians perdeu o Flamengo. Eu digo, o Corinthians perdeu que dia? Porque o Corinthians não jogou, porque o Corinthians não jogou nada naquele jogo, né? Irreconhecível, rapaz. Todo mundo jogou mal. O Hugo Souza falhou, mas fez uma defesinha, né? É um dos poucos que se salva. E esse jogo aqui não é fácil não, viu? Novo Horizontino e Corinthians, mas é a chance do Corinthians dar uma resposta mais breve possível. Porque se perder esse jogo aqui, filho, moiou, viu? E o Corinthians e Novo Horizontino, vamos ver aqui, né? Teve 4 confrontos nos últimos 3 anos, 3 vitórias do Corinthians, uma vitória do Novo Horizontino. Novo Horizontino, rapaz, ó, que nos últimos 10 jogos perdeu apenas uma. Perdeu pro São Paulo, né? Lá no Paulistão. Na Série B, tá invicto aí, ó. Tem 3 empates, 3 vitórias, né? Mas teve um jogo aqui que foi pela Copa do Brasil. Mas na Série B, ó, Série B, 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias. Novo Horizontino está invicto. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Mas aqui, rapaz, eu acho que é a redenção do Corinthians. Vai começar a sua reviravolta, né? Que seja para subir. Eu vou aqui de Corinthians 1-0. Jogo duro, né? Bora ver aqui agora a provável escalação do Corinthians. Estreia do Dorival Júnior como técnico, né? E o Corinthians vai a campo com a seguinte equipe: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Ranielli, Carrídio, José Martínez ou Breno Bidon, Romero, Thales Magno ou Igor Coronado, e lá na frente o Yuri Alberto, meio PDP, que saiu lesionado contra o Flamengo, né? Vamos ver como é que vai ser essa lesão dele, se é grave ou não. E bora também dar crédito, né? Os sites que eu olhei aqui foi a Academia das Apostas para ver os confrontos das equipes, e esse da provável escalação é o Joga 10 Nil. Lembrando que eu não recebo nada para fazer isso, né? Mas também tem que dar os créditos porque eu estou usando ele para buscar essas informações. Esses foram os palpites dessa quarta-feira, jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Se você puder deixar aquele like, né, para fortalecer, agradeço de coração. Isso aqui não é múltipla, são entradas simples. Espero que a gente acerte mais do que erre para terminar no lucro, beleza?